Como apimentar a sua relação e tirar o seu casamento dessa rotina aí chata que você tem vivido? Olha, eu sei que você já está vivendo no seu relacionamento já há algum tempo e você agora começa a dizer, olha, essa rotina esfriou a nossa relação. Sabe essa parada de sexo? Nossa senhora, que saudade que eu tenho de ter aquele sexo quente, de dar uma apimentada no meu relacionamento. Se você pensa assim, faz o seguinte, fica comigo aqui desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente onde que você está errando. Ah, Rômulo, mas não tem como ser como era antes. Olha, isso eu concordo plenamente com você, não tem como ser como era antes. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem como ser muito melhor e mais quente, inclusive, do que era antes. Então faz o seguinte, fica comigo aqui até o vídeo, eu vou te mostrar 3 grandes estratégias para você apimentar o seu relacionamento, a sua relação, tirar teu casamento dessa rotina chata que você tem vivido aí. Eu sou o Rômulo Oshman e eu falo sobre relacionamentos aqui o tempo inteiro. Então, se você tem interesse em saber como construir um relacionamento extraordinário, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Eu tenho colocado vídeos aqui e olha, tem ajudado a muita gente a reacender essa chama aí e melhorar ainda mais o relacionamento, beleza? Se inscreve aqui que você vai ser notificado dos próximos vídeos. Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante para a sua vida, tá? Para a sua vida e que vai influenciar nessa apimentada aí do seu relacionamento. Olha, todos nós temos a tendência a falar, olha, nosso relacionamento caiu numa rotina. Mas você precisa entender uma coisa fundamental para o teu relacionamento. A rotina é algo essencial. Algo essencial para o teu relacionamento. Ah, Rômulo, não acho não, porque aqui caiu na rotina e tá uma bosta. É simplesmente porque você está vivendo a rotina errada. Não é o fato de ter... Porque se você tivesse uma rotina boa, uma rotina com sexo todos os dias, que você tivesse um desejo, que você tivesse... Você não ia estar reclamando. A rotina é algo essencial para qualquer situação da sua vida. A rotina é algo natural. Preste atenção. Eu gosto muito de olhar para a natureza. Quando você se traz como parâmetro a natureza, preste atenção. Você começa a entender e pegar alguns códigos, pegar alguns aprendizados. A natureza vive uma rotina. O sol nasce, a lua aparece, o globo está sempre rodando, as plantas nascem, as plantas morrem, os animais se reproduzem. Você acha que os animais caem numa rotina chata e falam, olha, não vamos mais, enfim, cruzar não vamos ter mais filhote não? Isso tudo é uma rotina. A sua fisiologia, o seu corpo tem uma rotina. A sua parte física tem uma rotina, tudo tem uma rotina. E quando você busca aprimorar, deixar essa rotina natural aparecer, as coisas começam a se ajustar. Seus filhos precisam de rotina, o seu trabalho precisa de rotina e o teu relacionamento, deixa eu te falar, ele precisa de uma rotina. O problema é que você está vivendo uma rotina errada. A rotina é como as margens de um rio, tá? Ela vai levando você na direção correta. É fundamental, ela traz segurança, ela traz confiança, ela traz estabilidade. Quando você está numa rotina e você sabe, tem uma perspectiva daquilo que você pode esperar, você libera um hormônio chamado serotonina e ocitocina, responsável pela felicidade e pelo afeto. Isso é importantíssimo. Por isso eu queria falar para você, olha, para de falar que é a rotina que está acabando com o teu relacionamento. O que está acabando com o teu relacionamento, isso aqui é a rotina errada. É aquilo que vocês estão fazendo de forma completamente artificial e errada. A hora que era para dormir, você está acordando. A hora que tinha que acordar, você está dormindo. A hora que tinha que comer, a hora que tá... Isso vai influenciar, adivinha onde? Pois é, no sexo. Isso aí tem cada dia sido mais frio, né não? Quando fala em sexo, você fica, ai, que saudade. Ai, como era antigamente. E deixa eu te falar, existe sim a possibilidade de ser ainda melhor. Pega o papel e uma caneta aí que eu vou falar algumas coisas aí que vão ser muito importantes para você começar a apimentar o teu relacionamento e começar a viver algo ainda mais quente, mais íntimo com o teu marido e com a sua esposa. Número 1, você precisa saber mais sobre sexo. É o quê, Romulo? Saber mais Eu sei que você acha que você sabe tudo, simplesmente porque você faz. Vocês até sabem, sabe lá, fazer penetração, sabe estar junto, você aprendeu, olhou e tudo mais, viu em algum lugar, mas deixa eu te falar, existem coisas muito melhores para serem vividas e que é importantíssimo você saber para você melhorar isso aí. A Isabela, minha esposa, ela fez um treinamento chamado Reacenda a Chama e você fica impressionado com a quantidade de pessoas que não fazem ideia de como funciona a questão sexual, de como é diferente o sexo para o homem e para a mulher. Você sabia disso? Deixa eu te dar uma palhinha aqui do que ela fala. Anota aí essas quatro letras. D, E,
D-E-O-R. Você sabia que para um ato sexual ser bem apimentado, ser bem gostoso, acontecer de uma maneira muito diferente, vocês acham que sabem tudo, né? Mas deixa eu falar, existe toda uma interação. Você sabia que existem pontos específicos, que existem formas específicas, posições específicas? Existe toda uma fisiologia que quando você sabe um pouquinho mais por isso, você começa a apimentar, trazer um fogo maior, reacender um fogo dessa parte sexual na cama. Então anota aí, D-E-O-R, desejo. É assim que começa o sexo, você começa a despertar o desejo. O desejo começa no dia a dia, nas palavras, na forma de você se vestir, como é que você se veste, como é que você tem se apresentado, como é que vocês têm interagido. A mulher vai muito mais pelo ouvir, você sabe disso. Ou seja, você precisa investir e interagir com e estimular o seu marido a falar coisas que te deixam mais excitada. O homem vai muito mais pelo ver. Você tem colocado aquela roupinha, enfim, trazido aquela excitaçãozinha para o homem. Exatamente. Isso é o que desperta o desejo. Depois do D, você vai para a excitação, que é o E. A excitação te traz, enfim, toda aquela vontade de fato. É o que muitas pessoas chamam de tesão. Você está com tesão. Traz aquela excitação e o homem começa a ficar, enfim, pênis ereto, a mulher começa a ficar mais molhada e tudo mais. E isso você está excitado, pronto para o ato sexual. E aí depois disso vocês começam a interagir e aí você vai pro orgasmo. Pô, o homem demora em média, presta atenção como é importante você saber algumas coisas. Em média 2 minutos e meio para atingir o orgasmo. Essa é a necessidade do homem. A mulher é de 15 a 20 minutos para atingir o orgasmo. Ou seja, quando você começa a entender, você começa a respeitar essas coisas e começa a investir naquilo que você precisa investir. E isso começa a deixar um pouquinho mais quente aí o seu relacionamento. Desejo, depois você vai para excitação. Começa a gerar essa excitação com beijinho e tudo mais. Você vai para o orgasmo, o O, e depois a resolução. Naquele momento onde o corpo dá aquela relaxada. E você sabe que para o homem voltar para esse ciclo demora muito mais e a mulher já quer se despertar e a mulher é capaz de fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Ou seja, você precisa saber um pouquinho mais as diferenças para você explorar essas diferenças e investir nessas diferenças para que você comece a ter colocar um tempero a mais no teu relacionamento. Muito bem, você precisa saber. Depois você precisa falar, sabe? Quando a gente conversa com casais, eles têm, na sua grande maioria, problemas nessa parte sexual. Parte financeira e parte sexual são as campeãs. Mas nas finanças eles até tentam e falam, porque isso influencia diariamente e eles têm liberdade para falar. Mas poucos casais falam sobre as questões sexuais, falam aquilo que gostam, falam aquilo que, enfim, que desejam, falam aquilo que sentem necessidade. Ou seja, a conversa sobre sexo quase não existe. Eu queria te estimular, fala o seguinte: senta e conversa, olha só, porra, eu curto isso, eu curto aquilo. Eu costumo sempre falar que o homem é muito mais simples na questão sexual. É como eu costumo falar que o homem é como um joystick e um botão. É muito fácil de manusear, é muito fácil de você assim satisfazer os desejos do homem. A mulher é mais como um painel de um bong cheio um painel de um bong, de um avião cheio de botão, onde você tem inúmeras formas de você desenvolver todos esses 4 pontos: o desejo, a excitação, o orgasmo, a resolução. Ou seja, vocês precisam conversar, você precisa falar, você precisa interagir, você precisa trazer isso tudo. Começa a melhorar e a apimentar essa relação. E por último, deixa eu te falar, você precisa saber sobre isso. Você precisa falar sobre isso. Quando a Isabela dá o curso Reacenda, ela fala justamente algumas frases que você precisa, enfim, falar na hora ali, no momento específico, que são coisas que te excitam mais, te travam mais o orgasmo. Isso é muito importante. Você precisa falar e você precisa trazer o teu cônjuge junto, mostrando aquilo que de fato te satisfaz, aquilo que é importante para você. Você precisa saber, você precisa falar, mas você precisa fazer. Ah, Romulo, isso é claro, pô. Na verdade é isso que eu tô buscando. Eu tô querendo fazer mais, querendo apimentar mais e sair dessa rotina ruim, criar uma rotina boa. Imagina você ter uma rotina boa de sexo. Você acordar pela manhã, pô, teu marido excitado, vocês portarem juntos, vocês passarem o dia e, poxa, já se insinuarem, já começarem a desenvolver o desejo já pela manhã. Depois, no final da tarde, vocês já começam a ficar mais excitados e à noite, pá, vocês estão juntos. Agora você imagina, você precisa fazer, você precisa ser intencional. Olha, tem muitos relacionamentos, quando a gente começa a conversar, que eles simplesmente deixam acontecer, sabe? Eu costumo botar lá nos meus stories, eu tenho
um perfil no Instagram, dr.romuloósimo, que fala só sobre relacionamento. E eu queria te convidar para você dar uma assistida lá. Vira e mexe, eu coloco nos stories falando sobre sexo. Aquela música, deixa acontecer naturalmente. Esse é um pagode aqui. Não vai acontecer naturalmente, tá? Você precisa ser intencional. Sabe por quê? Porque muitas coisas artificiais começaram a ser colocadas entre vocês. Muitas historinhas artificiais, ou seja, sua natureza, ela não deixa com que você você comece a construir uma rotina natural do sexo. Essa artificialidade, essas historinhas que você conta que você tá cansada, que hoje não é dia, que os filhos não sei o que, não vai dar e tudo mais, não consegue fazer com que você naturalmente tenha uma rotina. Então, essa artificialidade que a gente começa a viver impede que a gente tenha relações sexuais naturalmente. Então você precisa ser intencional. Como assim, Rômulo? Eu tenho que marcar a hora e o momento que eu vou fazer sexo? Pois é. É isso aí. Você precisa marcar, você precisa buscar, você precisa ser intencional. Hoje vai rolar. E vocês começam a interagir. No início vocês não tinham muitas dessas artificialidades, não tinham muitas historinhas, não tinham muitos medos, não tinham muitas coisas, e vocês viviam isso naturalmente. Eu quero te convidar a você vivenciar isso. Seja intencional. Busque um espectro, um ambiente, um momento do dia de vocês, um momento da semana onde vocês se dediquem a isso. Isso começa a trazer uma chama, reacender essa chama. E deixa eu te dar uma dicasinha para você, mulher, para você falar no pé do ouvido do teu marido. Você vai saber mais sobre isso e você vai falar no ouvidinho, olha, o que eu não tenho feito que você curte muito e que a gente pode começar a fazer. E aí, seja intencional. Olha, essas dicas e essa direção, você saber mais, falar mais e fazer, tem muita gente que fala muito e não faz, né? Então, quando você começa a fazer, seja intencional, você começa a apimentar um pouco mais o teu relacionamento e aquilo começa a se tornar a boa rotina. A rotina é bom demais, mas a rotina que é boa, que é natural, beleza? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado aí para você apimentar o teu relacionamento. E deixa eu te falar uma coisa, se você está curtindo esses vídeos, faz o seguinte, coloca um comentário aqui embaixo, dá um like, compartilha esse vídeo, olha, faz o seguinte, compartilha esse vídeo com o teu marido, enfim, ou com a sua esposa. Começa a trazer esse assunto, começa a demonstrar aquilo que de fato você está buscando para o teu relacionamento, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos para cima. Deixa eu te falar, se você se interessou em saber um pouquinho mais sobre isso, sobre o Reacenda a Chama, que é um treinamento que a Isabela faz o seguinte, eu tenho um perfil, eu vou deixar aqui na descrição no meu perfil no Instagram, você vai acessar lá, tá? E vai me mandar no direct, vai botar assim, ó, eu quero o Reacenda a Chama. Você quer acender a chama, quer aprender mais sobre isso? Me manda um direct lá no Instagram, no meu perfil, que eu vou te dar o direcionamento para você entrar nesse programa, tá bom? Um grande beijo do Careca, apimenta a tua relação aí e vamos para cima. Até breve, tchau, tchau.